Laíra, a primeira pergunta vem de São Paulo, capital. Marcos Pereira Santos. Qual é a diferença entre óleo e gordura de coco? Pois é, eu mencionei, o óleo é quando ele está no estado líquido, e a gordura é quando ele está no estado sólido. Então, se você não for no sul do Brasil, a tendência é chamar a gordura de coco. Se você for para o norte do Brasil, a tendência é chamar óleo de coco. E no mesmo dia ele pode fazer as duas coisas, porque o ponto de fusão do coco é 24 graus Celsius, e o ponto de fumaça do coco é 177 graus. Como o coco é composto de ácido graxo saturado de cadeia média, ele não oxida. Então, ele dura muito tempo. E você pode, inclusive, fritar com ele. Aliás, é o melhor óleo para fritura que existe. Na minha casa, não entra nenhum outro óleo para cozinhar que não seja o óleo de coco. Tá? Isso há muitos anos. Faz toda a diferença na sua saúde. A próxima pergunta, doutor Laíra, vem de Fortaleza, Jéssica Oliveira. De onde vem o leite de coco? Você pega o coco, você faz uma prensa, faz uma moagem e uma prensa nele, dali vai sair o óleo e dali também vai sair o leite. Você mistura com água, pode ser a própria água do coco, e você faz o leite. O leite de coco é um grande substituto para o leite materno. Então, quando uma mãe não pode amamentar mais, e a criança, por exemplo, tem alergia ao leite de vaca, que isso é muito comum, então você dá o leite de coco. Se você estudar, aqui, deixa eu só mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui tem 1.281 páginas, tá? Olha aí, ó. Eu já li de capa a capa. É sobre as gorduras nos alimentos e as suas implicações na saúde, tá? Pouco conhecimento é perigoso, tá? Você tem que estudar em profundidade. E muitas pessoas não entendem bem a bioquímica e tiram conclusões erradas. Eu quero que você saiba que tem 70 autores aqui escrevendo, inclusive sobre o óleo de coco, tá? E todas as suas particularidades. Fora os livros outros que eu leio, tem muitos. Como eu disse, tem mais de 1.000 livros sobre óleo de coco no Amazon.com, na seção Books. Olha que coisa absurda. Mais de 1.000 livros, todos, sem exceção, falando bem do coco. E serve para te dar alguma orientação? Além de toda essa publicação científica que eu citei, e agora eu dizer para você que você pode entra lá, www.amazon.com, books, clica lá, entre aspas, coconut oil, dá enter lá para você ver. Você não vai correr. Tem 75 páginas de anúncio de livro. E tem uma média de 20, 22, 18 livros por página. Você vai dar mais de 1.000 páginas. Chega a mais de 1.200, na realidade, se você multiplicar. É uma coisa impressionante. Só não entende de coco quem não quer. Porque a literatura está aí disponível para todo mundo. Hoje, a informação é democratizada. Todo mundo tem direito a ela. Uma pergunta aqui da Luciene, de São Paulo. O óleo de coco tem a capacidade de hidratar a pele ou apenas forma um filme? Não, ele não tem muita capacidade de hidratar a pele. A pele é muito rica em ômega 6. Então, se você passar ômega 6 de boa qualidade na pele, você está fazendo um tratamento interessante. O óleo de coco é muito bom para o cabelo. O cabelo ele é muito bom. Porque quando você passa o óleo de coco no cabelo, ele é absorvido e no capilar piloso, no bulbo piloso, ele inibe a 5-alfa-redutase e aquela testosterona que ia ser transformada em DHT e aquele cabelo ia cair, e não acontece. Você vai encontrar shampoos à base de óleo de coco, com essa finalidade. Certo? A pergunta vem de Portugal, de Lisboa, André Peçanha. Quais são os ácidos graxos saturados? Está testando meu conhecimento? Acético, começa com acético, propiônico, butírico, valérico, caproico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquidídico, beênico, lignocérico. Tá bom? Tem cadeia curta, cadeia média, cadeia longa.
E o metabolismo é totalmente diferente. Então fala assim, só porque a gordura é saturada, quer dizer nada, querido. Eles não são iguais. O metabolismo dos ácidos graxos de cadeia média é totalmente diferente do metabolismo dos ácidos graxos de cadeia longa. Eles não são nem primos, para você ter uma ideia. Não são irmãos, nem primos eles são. Eles são totalmente diferentes. Enquanto que um deposita e engorda, o outro é termogênico e faz o emagrecimento. Tá? E você que não tem Alzheimer ainda, se o seu pai teve, a sua mãe tem, se a sua avó, seu avô... Alzheimer é mais comum em mulher do que homem, tá? Eu não vou explicar aqui a razão, mas é mais comum em mulher do que homem. Para começar, a mulher vive mais, então ela fica mais tempo idosa. Mas se você tem muita gente com Alzheimer na família, se você começa a fazer uso do óleo de coco, você pode usar o óleo de coco até no café, pô. Você coloca ele, que eu faço de manhã. Eu pego uma colher e coloco dentro do café e misturo. Você nem percebe que está tomando. Então, sua cognição melhora muito. Eu vou fazer 72 anos. Você vai ver que em momento nenhum meu cérebro titubeia. Momento nenhum. Está tudo aqui. Tá vendo? E grande parte disso eu agradeço a esse super alimento funcional chamado coco. Doutor Laíra, a próxima pergunta é de Maria Antônia Pérez. Essa pergunta também é do exterior, é da Argentina. O óleo de coco tem 64% de triglicérides de cadeia média, 47% sendo ácido láurico. O ácido láurico, quando vira monolaurina, mata bactérias, fungos, vírus e protozoários. Isso não iria destruir a microbiota intestinal? Muito boa pergunta. Não, ele não toca na microbiota, porque para ter essa ação de matar uma bactéria e o vírus, esse vírus, essa bactéria, tem que ter um envelope lipídico. Então, por exemplo, o vírus do Epstein-Barr, o vírus do HIV, o vírus da hepatite C, a bactéria Chlamydia pneumoniae, a bactéria, os gram-positivos, o Helicobacter pylori, esses sim são mortos pelo ácido láurico. Então, se você tem uma úlcera, e uma das principais, se não quase a totalidade das úlceras hoje, é causada por uma infecção de Helicobacter pylori, você começa a fazer uso do óleo de coco, só isso per se cura a sua úlcera. Tem estudos na literatura, o Dr. Cabara foi o primeiro a fazer isso, o Dr. Dayrit, das Filipinas, Conrado Dayrit, tem trabalhos publicados sobre isso. Então, isso aí, ele atua na giardia, ele já atua no H. pylori, entendeu? Ele atua em muitas... o coco... Bom, deixa eu responder as perguntas, vai chegar lá. A pergunta agora do assinante da Academia Lai Ribeiro, a Daiane, de Caraguatatuba. Óleo de coco é bom para quem tem intestino preso? É muito bom para quem tem intestino preso. E o óleo de coco, se você comer o farelo do coco, é 1000 vezes melhor ainda. Como eu disse, o farelo de coco não tem nenhum farelo que chegue perto dele. Porque se você comparar o farelo de coco com o farelo de aveia, ele tem 4 vezes mais fibra, tanto solúvel quanto insolúvel. Então, por exemplo, quem tem doença de Crohn, quem tem irritabilidade intestinal, tudo isso melhora também com a parte da fibra. Agora, o óleo de coco per se também ajuda muito, porque como ele tem uma ação anti-inflamatória muito poderosa no intestino, eu já falei, tem estudos na literatura mostrando que ele inibe e diminui a interleucina 1, a interleucina 6, a interleucina 9, e aumenta a interleucina 10, que é um processo anti-inflamatório, as primeiras 3 são pró-inflamatórias, ele trabalha em qualquer processo inflamatório, principalmente no processo inflamatório intestinal, que está passando por aí. E tem outra coisa interessante, se você não tem vesícula, pode fazer uso de óleo de coco, ele não precisa da bile, ele não precisa do suco pancreático. Se você tem problema de má absorção, o óleo de coco ajuda a absorver nutrientes, tanto é que você dá em doenças que têm distúrbio de absorção, de má absorção, e ele melhora, a pessoa ganha peso. Se a pessoa é sobrepeso, tem sobrepeso, ela emagrece. Se ela é muito magra, ela ganha peso. Tá? A próxima pergunta, doutor Laíra, também de um assinante nosso da Academia Lai Ribeiro, André Luiz Barbosa, de Araruama, Rio de Janeiro. Gostaria de saber se o óleo de coco pode ser um aliado na luta contra o Alzheimer. Se sim, qual a dose diária recomendada? A doutora Newport, ela dava para o Steve
2 colheres de sopa de óleo de coco por dia. E depois ela descobriu que, além do óleo de coco, se ela também desse os triglicéridos de cadeia média, que são isolados do óleo de coco, potencializa o efeito. Então, ela fez um estudo mostrando que, quando você dá o óleo de coco, você tem certas propriedades benéficas. Quando você dá o triglicéride de cadeia média, você tem algumas outras que não tem no óleo de coco per se, e quando você junta os dois, você tem uma sinergia muito grande. Hoje você pode ir numa casa de produtos naturais, você pode ir numa farmácia, você pode adquirir triglicéride de cadeia média, inclusive na forma de pó. Você pode comprar na forma de envelope e colocar na água